Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Aqui é a professora Renata, de arte, e hoje eu resolvi gravar para vocês uma videoaula para explicar um pouquinho mais sobre as obras do Van Gogh e como realizar as atividades da aula de hoje. Então, a série de obras do Van Gogh que a gente vai estudar hoje é aquela que tem como tema os girassóis. Então, essa aí é uma imagem real de uma fazenda de girassóis. Então, só coloquei aqui para a gente, que depois a gente vai voltar no assunto da imagem de um girassol real. Aí, nós vamos observar esse trabalho do Van Gogh lá na plataforma Google Arts e Cultura. Eu vou deixar para vocês o link aí no Facebook, vocês vão clicar no link e aí vocês vão ser direcionados para a página do Google Arts e Cultura, onde tem esta imagem do Van Gogh, dos 12 girassóis. Percebam que aqui a imagem está com umas cores diferentes. Isso acontece muito quando a gente vai estudar obra de arte. Às vezes a gente se surpreende, porque a gente achava que a imagem tinha uma cor e depois a gente olha em outra, tem uma cor diferente. Isso acontece porque nós não estamos vendo a imagem real, nós estamos vendo uma fotografia da imagem. Então, às vezes, dependendo da máquina fotográfica, dependendo da luminosidade do local, acontece de ter alterações de cores das imagens que a gente vê. Então, eu confio mais nessa imagem aqui, que é a imagem que foi fotografada pelo museu. Então, olha só, vocês vão clicar no link que eu deixei, do Google Arts e Cultura, que vai abrir essa página aqui. Nesta página, vocês podem ampliar a imagem, como a gente já até fez em outras atividades, vocês vão ampliar para ver com riqueza de detalhes. Aqui nessa plataforma, a gente encontra essas imagens fotografadas em uma resolução altíssima. E aí a gente consegue ver cada pincelada do que o pintor fez. Então, a gente observa o tanto de tinta que o Van Gogh utilizava. Muitas vezes ele desperdiçava tintas, porque ele ia pintando num ritmo assim, totalmente acelerado, ele era envolto por esse ato de pintar. Então ele ia pintando como se aquilo ali fosse parte da vida dele, ia jogando toda a emoção, e a gente percebe toda essa emoção em cada uma das pinceladas. A gente observa que isso foi feito realmente com muito amor, com muita dedicação. E aí que eu quero que vocês observem já de cara aqui nessa imagem. Como foram representados esses girassóis? Será que eles parecem com aqueles girassóis que nós vimos naquela primeira imagem, que eu falei que era uma imagem real, de girassóis numa fazenda, num cultivo de girassóis? Será que eles estão no mesmo tempo de vida que aqueles girassóis lá? Então eu vou voltar ali para a gente ver. Nessa primeira aqui. Então aqui esses girassóis estão em todo o seu esplendor da vida, a gente pode dizer, né? Porque eles estão no auge do florescer. Então a flor está belíssima, está inteira, toda aberta, com as suas cores vivas, totalmente chamativas. A gente percebe que ela está no auge da vida, esta planta. Aí, lá no nosso Van Gogh, essas plantas já estão em outra fase da vida. Então, isso é uma característica do Van Gogh. Ele escolhe o que ele vai pintar de acordo com as emoções que ele está sentindo. Então, talvez ele não estivesse se sentindo no esplendor de sua vida. As emoções que ele tinha naquele momento não eram emoções do esplendor da vida. Então, a gente observa que alguns girassóis, eles parecem até estar já sofrendo. Então, estas obras, elas transmitem sentimentos por conta das cores,
por conta da maneira como foi colocada a pincelada, de toda a intensidade. Olha só como ele produz o fundo da obra. Poderia ter simplesmente passado uma tinta desse azul esverdeado, esse verde água aí no fundo, de uma maneira bem simples, mas cada pincelada dele aqui veio com uma emoção. Então ele não fez isso simples, de uma maneira assim, sem colocar sentimento, de uma maneira corriqueira. Não foi algo que ele fez por conta de um simples fazer. Então cada pincelada, cada tinta colocada aí foi colocada com sentimento. Então essa é a primeira obra que nós vemos ali na nossa atividade, que é o vaso com as 12 flores de girassol. Já percebemos que ela traz certa emoção. Olha só esse detalhe aqui, que é a luminosidade do vaso que ele retratou. Então, percebam como ele consegue captar o local exato da luminosidade. Ele é muito preciso nisso. Então, ele enxergava as coisas de uma maneira diferente das pessoas comuns. Ele tinha um instinto artístico e visual muito aguçado. E isso deixava até mesmo os outros artistas um pouco assim invejados, assim intimidados com esse virtuosismo do Van Gogh. Olha só o tanto de tinta que ele coloca nesta obra. Chega a ter textura, chega a ser quase escultórico essa tela. Olha quantas cores ele utilizou para compor esse miolo aqui da flor. Então, agora nós vamos dar uma olhadinha na segunda imagem que eu propus para vocês, que foram os girassóis colhidos já, né? Aí vocês vão clicar no link que eu vou deixar disponível aí no Facebook. E neste link também temos a mesma oportunidade de visualizar essa imagem em alta resolução. Então aqui ele já traz muito mais gama de cores, então uma variedade de cores muito maior. Então a gente percebe que ele teve muito mais intensidade na hora de produzir esse trabalho. Percebam o fundo da obra como ele é composto. Tem muito mais cores, ele traz muito mais emoção. Só a gente observar esse traço aqui, esse pequeno espaço, esse pequeno fragmento da obra, a gente já percebe que essa obra traz muito mais emoção do que a primeira. Apesar da primeira já trazer bastante sentimento. Olha só a carga de emoção que tem nessas pinceladas aqui no cantinho. E aí o detalhe de que esta obra são girassóis colhidos. Girassóis que já estão mortos, vamos dizer assim. São girassóis que já foram ceifados, já tiveram sua vida ceifada e já estão em agonia. Olha só como essa imagem traduz essa agonia, esse morrer mesmo. Então, reparem no quanto quanto é alta a carga de emoção que essas obras do Van Gogh trazem. Então, vou colocar de novo a primeira imagem aqui da nossa apresentação. Então, olha a diferença da carga de emoção que vem nessa imagem, que é uma imagem muito bonita, uma fotografia e tal, mas é muito diferente da carga de emoção que vem nessa imagem do Van Gogh. Então, o Van Gogh, ele tinha essa habilidade de transmitir os seus sentimentos sem colocar ali
uma palavra sem colocar ali uma pessoa chorando ou se emocionando. Em algumas obras ele até faz isso, mas ele tem essa capacidade de transmitir sentimentos e emoções por meio de imagens e objetos do dia a dia. Então, objetos que estariam dispostos numa sala ou num quarto, como é a obra O Quarto em Arles, que a gente já estudou, que a gente vai estudar um pouquinho mais ainda no próximo caderno de atividades. Ele traz num objeto toda essa carga de emoção. Ele traz numa imagem de uma planta toda essa carga de emoção. E essa é uma característica do pós-impressionismo, dos artistas do pós-impressionismo que não estavam mais pintando simplesmente o que eles viam, eles colocavam ali também o que eles sentiam. Então eles acabavam modificando um pouco a realidade, então acrescentavam coisas a essa realidade para intensificar o sentimento que eles estavam tendo naquele momento. E toda essa mudança de como se organizar numa obra de arte, como organizar sua composição, ela vai trazer uma mudança incrível para a arte. Então, a partir do próximo movimento artístico, que vai ser o expressionismo, o foco vai ser totalmente no sentimento, na expressão dos sentimentos. Então, nós tivemos o impressionismo, que era você retratar exatamente o que você viu naquele instante, para você colocar exatamente as impressões de luz, cor, sombra que você teve naquele exato momento. Por isso era uma obra muito rápida, uma obra feita muito rápida. E o pós-impressionismo, ele já não é simplesmente você retratar a figura que você viu. Você vai retratar a figura que você viu e alterar para que ela transmita o que você sentiu. Então, na obra do Gauguin, que é o outro artista que nós estamos também com o foco aqui no pós-impressionismo, o Gauguin, ele traz essa carga de sentimentos por meio das cores. Então, as cores que ele coloca não são iguaizinhas às cores da realidade. Ele intensifica totalmente essas cores para demonstrar os sentimentos. Então, essa é a grande contribuição, uma das grandes contribuições do pós-impressionismo. É o artista realmente se colocar na obra de arte e trazer algo totalmente novo. Então, nós vamos agora aqui para o nosso caderninho de atividades. No nosso caderninho de atividades, temos a atividade 6, na página 45. A atividade 6 diz o quê? Van Gogh realizou diversas pinturas e estudos de desenhos de flores e plantas. Dentre eles, os girassóis se destacaram, porque por meio deles, o pintor foi capaz de expressar uma grande carga de imagens de suas pinturas. Ixi, aconteceu uma coisa aqui. Era uma grande carga de sentimentos nas imagens de suas pinturas. E aí, ó, temos as duas pinturas que nós estávamos vendo agora. O vaso com 12 girassóis, que foi pintado em 1889, e o vaso e os 4 girassóis colhidos em 1887. E aí, vamos fazer a leitura dessas imagens por meio das perguntinhas. Então, descreva em detalhes o que está retratado em cada uma das imagens das pinturas do Van Gogh. Então, você vai pensar exatamente o que está retratado em cada uma delas, e aí na letra A você coloca sobre um, na letra B sobre o outro. A questão 2, quais cores predominam nestas duas obras de Van Gogh? Então, elas têm até tons bem parecidos, né? Então, vocês vão identificar quais
a predominância, quais cores aparecem mais e se destacam mais nestas duas obras. A questão 3, cite duas importantes diferenças que você pode observar entre as duas obras. Nós acabamos de comentar. Vou dar uma dica, tem a ver com os sentimentos. O que está retratado em uma e o que está retratado em outra. Pensem aí. Na questão 4, quais sentimentos e sensações cada uma das imagens de pinturas de Van Gogh despertam em você? Então, nós falamos de uma maneira geral sobre os sentimentos que podem estar envolvidos em cada uma das imagens. Mas, nesta questão, eu gostaria que vocês pensassem em que sentimentos, que sensações, o que lembra, às vezes, nessas questões que eu ponho para vocês, que sentimentos e sensações uma obra traz para vocês. Vocês podem até descrever uma situação, por exemplo, quando eu vi essa imagem, eu me lembrei do que aconteceu comigo tal dia, me trouxe um sentimento parecido com isso. Então, é algo bem pessoal essa perguntinha. E aí vocês vão pensar sobre os sentimentos que essas obras transmitem para vocês. Primeiro sobre uma e aí depois sobre outra, porque elas vão trazer sentimentos diferentes, são obras diferentes. Quais características do pós-impressionismo você identifica nestas obras? Nós acabamos de comentar sobre isso. Então, se você perdeu, se você não prestou atenção, volta um pouquinho o vídeo e você vai perceber que nós falamos exatamente sobre essa questão número 5. Questão 6. Na obra Vaso com 12 Girassóis, qual das 12 flores retratadas lhe chamou mais atenção? Qual das 12 flores você mais gostou ou se identificou de alguma maneira? Justifique a sua resposta. Então, você vai observar bem a imagem, amplia lá no Google Arts e Cultura e tenta formular alguma identificação com uma delas. Sei lá, gostei mais dessa porque ela tá mais cheia de vida, ou pelo contrário, gostei mais dessa porque ela transmite mais emoção. Então, você vai observar cada uma das flores, dos girassóis, e vai tentar formular alguma identificação que você teve com alguma delas. E aí você vai descrever isso ali na questão 6. Agora, na questão 7, é a vez de vocês produzirem. Utilize a sugestão abaixo como um ponto de partida para criar um desenho, colorindo e expressando seus próprios sentimentos por meio de imagens de flores. Então, vocês vão fazer mais ou menos como Van Gogh. Então, eu deixei aqui essa imagem desse vaso. E aí, deste vaso, vocês vão criar as flores saindo deste vaso. E aí, eu gostaria que vocês colocassem essas flores de acordo com um sentimento que vocês estejam tendo neste momento. Se for um sentimento de alegria, essas flores têm que expressar isso por meio das pétalas e das cores que vocês vão colocar. Se for um sentimento de tristeza ou de solidão, vocês vão pensar a maneira como vocês vão traduzir esse sentimento por meio das flores. Então, essa é algo bem pessoal, né? E aí, depois que terminar a questão 7, nós temos o que vocês já devem estar acostumados a fazer agora, o memorial descritivo. Você vai colocar aí na atividade 8 tudo a respeito da atividade anterior. Então, quais cores você usou, por que você colocou essas flores dessa forma, quais materiais, quais sentimentos, quais significados que tem aí nessa obra. E aí vai finalizar com a sua opinião. Dizer se você conseguiu retratar o que você pensou inicialmente, se você gostou dessa experiência. Então, tem bastante linhas aqui, viu? Tentem ocupar o máximo de linhas. Tentem pensar, escrever. Não precisa se preocupar
se isso vai ficar certo ou errado. A intenção desta atividade memorial descritivo é você mesmo refletir sobre a sua obra, sobre o que você produziu, porque muitas vezes a gente vai fazendo desenhos, fazendo as atividades da escola, principalmente as atividades de arte, a gente vai produzindo e não para pensar no que é isso que você produziu. E aí também é uma dica para me ajudar a interpretar a sua obra, né? Então é isso, pessoal. E tem mais uma outra coisa. No final, vou colocar também um outro link para vocês visitarem o Museu Van Gogh, em Amsterdã. É um museu dedicado ao pintor que tem a maior variedade da coleção de todas as produções do Van Gogh. O Van Gogh produziu muitas e muitas e muitas obras. Aí, este museu, que é o museu oficial do Van Gogh, ele tem a maior coleção de Van Gogh do mundo. E aí vocês vão clicar e vai aparecer também no Google Arts e Cultura. E aí, nesse cantinho tem essa figurinha desse homenzinho aqui. Isso aqui é ver no Street View. Você vai clicar e aí você vai conseguir entrar e visitar toda a exposição. Então aí você pode, quando você isso dá para fazer no celular e dá para fazer no computador também. No computador você vai conseguir visualizar melhor. Mas se não tiver como fazer no computador, vai fazer no celular mesmo e vai ter também uma ótima experiência. Então, quando aparecer esta setinha aqui e você clicar, você vai caminhar por este espaço. Quando aparecer um X, você vai se posicionar exatamente naquele local, olha só. E aí você vai caminhando e visitando. Tem uma coleção muito grande mesmo do Van Gogh. Não são todas as obras que estão aqui, não são todas as obras do Van Gogh que estão aqui, porque tem algumas que estão em coleções particulares e outras que são coleções do próprio museu que viajam pelo mundo inteiro em outros museus para que as pessoas possam conhecer. E aqui embaixo, ó, tem esses quadradinhos com as obras. E aí, se você clica no quadradinho, ele vai direto para a sala que está aquela obra. Então, todas as obras aqui são do Van Gogh, são muitas e muitas obras. Vocês vão visitar, observem com calma cada uma delas, tentem aproximar ao máximo, observem a pincelada, as cores que ele costumava usar, os temas, o que ele costumava pintar. E aí vão clicando e vão navegando por essas obras. E aqui no cantinho aqui sempre aparece o título da obra e o nome do autor. Só que aqui vai aparecer tudo em inglês. Mas já dá pra gente ter alguma ideia. Então, depois de se posicionar na frente da obra, ainda dá para fazer um zoom. E aí observem cada uma das pinceladas e tentem pensar da maneira que nós definimos aqui, que cada uma das ações das pinturas do Van Gogh, elas trazem uma carga de emoção. E aí vocês observem cada uma delas. Aí tem outra dica aqui também, que logo, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, cada sala desse museu é uma época e um local. Por exemplo, aqui. Aqui, em Sanremo, 1889. Aí vocês vão ver também lá em Arles, em Paris. Então, as pinturas aqui, ó, em Arles, entre 1888 e 1889. Aqui temos uma das pinturas dos girassóis. Aqui. E aí vocês vão navegando. Essa aqui não é aquele
não é aquela obra que nós estamos olhando. Ela é bem que nós estamos estudando nessa atividade de hoje, mas é bem parecida, ó. O fundo daquela lá é verde água, esse aqui é amarelo. Mas é bem parecida a obra. Aquele lá, se eu não me engano, não tem aqui nessa exposição. Eu, pelo menos, não consegui encontrar. E aí vocês vão navegando por aí, certo? Tem várias outras salas que dá para você ir caminhando. É bem interessante. Vamos finalizar aqui com o autorretrato do Van Gogh. Aí. Então é isso, meus queridos. Estou com saudade de vocês. Deixo um grande beijo. Estudem e façam as atividades. Quero ver a produção de vocês, viu? Um abraço. Até mais.